Red Bull encaminha documento acusatório contra Ferrari e McLaren. Vamos conversar sobre isso agora. Promoção rolando na Paddock BR, chaveiros exclusivos e colecionáveis para vocês. Em compras acima de R$ 197 você vai levar um chaveiro colecionável do Grid 2025 ou de alguma lenda. A cada compra você vai tendo chaveiros diferentes, é por tempo limitado, não perca a oportunidade, tem muitas novidades também na aba Novidades no Grid, então entra pelo link na descrição e coloca o cupom RESSACAMOTOR. Na Instant Gaming, vários jogos em promoção, inclusive o novo Monster Hunter, tem Assetto Corsa Evo, tem um monte de jogo, então entra aí que você vai economizar uma grana e ainda vai conseguir também jogos de alta qualidade. Olá amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, eu preciso avisar vocês que sim, os áudios estão ruins nos últimos vídeos, conforme vocês perceberam, e eu tava avisando, né, mas teve gente aí que reclamou, que não gostou que eu tava avisando, mas eu vou falar de novo. Estou de mudança, na verdade eu já estou no apartamento novo, nenhum cômodo da casa está sem eco ainda, e aqui onde vai ser o estúdio, ele está em fase ainda de preparação as coisas, né, então tem muita coisa para chegar ainda do estúdio. Eu acredito que até o primeiro grande prêmio, até o primeiro final de semana, né, na Austrália, já vai estar certinho, ou pelo menos grande parte feito. Então eu peço para que vocês aguentem as pontas aí nesses próximos dias, o áudio vai estar ruim mesmo, parecendo que eu estou no banheiro, né, que nem alguns até brincaram no último vídeo, mas infelizmente é a realidade do momento. Espero que compreendam e claro que vocês também acompanhem a mudança e vão me dando feedback quando tiver tudo pronto, que aí vocês vão falando se melhorou, piorou, enfim, tudo certinho. Mas vamos então falar de Fórmula 1, eu tenho aqui para vocês começando com Flávio Briatore. Ele revelou basicamente qual é o esquema de gerência que ele está colocando e pelo visto aquela fala de querer levar a Alpine de volta às glórias não é vazia, não é uma fala vazia de simplesmente marketing. Por quê? Flávio Briatore já havia dito que você não gerencia uma equipe de Fórmula 1 da mesma forma que gerencia, por exemplo, uma grande empresa comum de automóveis. No caso da Fórmula 1, você precisa ter um esquema próprio para a Fórmula 1 e ele diz que se assemelha mais a um restaurante do que necessariamente às empresas comuns de automóveis. Inclusive ele fala o seguinte, se não está dando certo, se aquela pessoa não está produzindo, demite, manda ela embora. E o Briatore já está fazendo isso mesmo, ele já está fazendo mudanças grandes ali na equipe e nós estamos vendo que essas mudanças são para que ele tenha o controle e também que todo mundo ande na mesma toada dele, ele quer que a Alpine toda tenha a mesma visão. E ele quer sim, até 2027, estar brigando por pódios pelo menos. Então, a ideia do Briatore é fazer uma Alpine que esteja na mão, uma Alpine que esteja focada e uma Alpine que utilize melhor os recursos que ela tem para poder crescer, já que a Alpine é aquela equipe que vive de promessas desde a saída do Briatore. O Briatore era o cara que fazia eles brigarem por vitórias e tal, e tinha planejamento, e quando ele sai, a Renault fica perdida, né? Agora, em tese, vai voltar a ter um norte. Eu sempre falei para vocês que não confio na Alpine justamente por ser uma equipe que promete muito e entrega pouco. Agora, talvez isso mude, por mais que a gente saiba que o Briatore é um belo pilantra, mas é um pilantra que entende muito do que está acontecendo ali na Fórmula 1, então eu não duvido que ele alcance os objetivos. Mas me fala a sua expectativa em relação a isso, né? O que você acha dessa abordagem do Flávio Briatore? Agora nós vamos passar para a McLaren porque é o seguinte, aparentemente a McLaren tem um gap no qualifying maior do que o esperado. Nós sabemos que várias equipes, inclusive a McLaren, não se utilizaram de toda a potência, não pisaram tudo, colocaram configurações diferentes no carro e também muito combustível. Só que o que está sendo reportado é que a McLaren teria um gap no qualifying, uma capacidade no qualifying um pouco maior do que aquela inicialmente esperada. O grid em si não está gerando expectativa de ser muito diferente do final de 2024. Deve ser McLaren, Ferrari brigando mais ali à frente, com Mercedes e Red Bull logo atrás. Então é aquele cenário do final de 24, talvez um pouquinho mais próximo, o que seria bem legal. Só que, se a McLaren tiver essa vantagem toda no qualifying, obviamente isso pode fazer diferença em pistas de difícil ultrapassagem como uma Mônaco da vida. E esse início de temporada, como bem sabemos, será crucial para todas as equipes no que diz respeito às ambições para 2025. Outras equipes também parecem ter mantido seu potencial em reserva, como Haas, Aston Martin, falando ali de meio de pelotão. A Aston Martin realmente não teve uma grande pré-temporada e eles não conseguiram dar muitas voltas, o que é sempre muito ruim, por mais também que tenha um outro comentário aí falando que a Aston Martin não andou
porque ela já conhece o carro, que é uma mentira. O carro foi para a pista pela primeira vez na pré-temporada, então para eles conseguirem dados, eles precisam da pré-temporada e não conseguiram a quantidade de dados que gostariam. Pode até ser que o carro seja bom, pode até ser que seja um bom carro de meio de pelotão, mas no geral não foi uma boa pré-temporada para Aston Martin em termos de dados coletados. E a Haas fez o mesmo esquema do ano passado. Segurou bem o jogo, testou muitos pneus mais duros, muito combustível. A gente não sabe necessariamente onde ela está, mas se for que nem no ano passado, vai ser uma equipe que vai dar trabalho ali no meio de pelotão. A Williams, apesar dos bons resultados, dos bons tempos, também aparenta estar segurando um pouco o jogo. Sempre esteve ali como uma das mais rápidas no tempo, mas na velocidade máxima nem sempre estava entre os melhores, também indicando um joguinho ali de performance com o motor. Então isso também chama atenção. Vamos ver o que a Williams tem para entregar. Mas a McLaren ali no topo é o que a gente mais quer ver, justamente para entender qual é a performance e em que lugar está a McLaren em 2025 nesse início de temporada, já que em 23 e em 24 eles não começaram bem, mas recuperaram muito terreno ao longo da temporada. E agora, por último, mas não menos importante, nós temos a continuação da treta das asas, tá? Como falei para vocês recentemente, a asa traseira será modificada, né? Ou, no caso, a forma com que a FIA avalia as asas traseiras será modificado já no primeiro Grande Prêmio na Austrália, enquanto a asa dianteira vai passar pelo processo lá na Espanha. E esse negócio da asa traseira é por causa da acusação da Red Bull. A Red Bull havia feito essa denúncia já, só que agora foi formal e eu cantei essa pedra no outro vídeo para vocês. A Red Bull efetivamente fez um dossiê para a FIA sobre McLaren e Ferrari, a sua asa traseira, né, de cada equipe, falando que eles estariam fora do regulamento. A FIA não tem escolha, ela vai ter que ir atrás dessas equipes e vai ter que tomar ali partido do que está acontecendo. Com isso, a FIA vai ter que presencialmente também visitar as instalações, ver como é que está sendo feito e também toda a lógica, todo o projeto vai ter que ser também repassado para as outras equipes como uma forma de transparência da Fórmula 1. O que isso significa? Significa que a Red Bull está sim muito confiante de que as suas rivais estão fazendo alguma coisa errada. E se elas estiverem fazendo alguma coisa errada, está muito em cima da hora para você modificar de forma muito absurda a sua asa traseira. Então isso pode gerar uma perda de performance muito grande para suas rivais. Foi uma jogada inteligente da Red Bull. Por outro lado, a gente tem que dizer também o seguinte, a Red Bull tem um certo histórico de quando ela não está vencendo ou quando ela vê que não vai vencer, começar a acusar as outras equipes. Óbvio que isso também vale muito para a Mercedes também gosta de ficar acusando todo mundo. No caso aqui é a Red Bull que está acusando, a gente vai falar da Red Bull. A Ferrari e a McLaren estão mais quietas na delas. O Zac Brown de vez em nunca dá uma declaração polêmica por aí, então nesse caso o que nós temos é uma Red Bull que ou está muito certa de que seus rivais estão burlando o regulamento, ou está querendo dar uma chorada para descobrir o projeto deles e ver se consegue aplicar na sua asa traseira. De qualquer forma, nós vamos descobrir mais informações em breve, quando a FIA começar a soltar o que está acontecendo ali com a asa traseira de McLaren e Ferrari. Não sei se isso vai acontecer até já o Grande Prêmio da Austrália, está bem em cima, mas é possível, ainda tem quase 2 semanas aí para resolver, na verdade quase uma, né, a gente já está no final dessa semana, tem um tempinho para resolver isso aí. Vamos ver o que acontece, quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca Motor. Um grande abraço, valeu e falou!